E aí, Miriam, preparada? Vamos lá. Tá nervosa? Não, um pouquinho. Não ou um pouquinho? Um pouquinho. Tá um pouquinho, mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Vamos Roda a lá. vinheta. Olá, estamos começando mais um podcast, Etos Podcast aqui no meu canal Emerson Costa. Para você que está entrando agora, eu já quero te pedir, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você gostar, aí você vai lá e faz teu comentário aí, tá bom? Se você não gostar, pode deixar a tua crítica, que o meu ego não é ferido, mas também deixa uma sugestão aí, tá bom? No que a gente pode melhorar. Hoje eu vou falar aqui com a Miriam, a gente vai trocar uma ideia, um bate-papo aqui bem gostoso, bem saudável, sobre uma fase da vida dela que ela conseguiu superar. Uma fase que eu acredito que vai ajudar muitas mulheres. E você que é homem aí, e se você é um daqueles homens assim que às vezes acaba oprimindo mulheres, né? Você quer ter posse de mulheres, porque assim, eu sei bem que muitos homens acham que a mulher é sua, e também tem mulher que acha que a pessoa é dele, não é bem assim. E nessa necessidade toda de ter alguém para si mesmo, às vezes as pessoas acabam oprimindo e tentando obrigá-las e forçá-las a fazer aquilo que eles querem, não aquilo que elas querem e que vai ser saudável para os dois. E geralmente acaba ali gerando alguns conflitos e muitas vezes até agressões físicas, as conhecidas violências domésticas, que foi o que a Miriam passou. Foi isso, Miriam? É. Antes de você compartilhar, tá bom, dessa parte, eu gostaria de saber quem é a Miriam. Uma coisa que eu sei é que a Miriam, ela é cristã, né? Uma pessoa aí muito voltada às obras de Deus. E eu queria saber como foi que você conheceu Jesus? Como foi que a Miriam conheceu e teve a experiência com Ah, Jesus? então, desde sempre, né? Minha família sempre foi muito envolvida, né, na, na igreja, né? Mas o primeiro encontro, assim, com Jesus, de ter Bíblia, foi através da família mesmo, né? Eu lembro que eu ia muito à igreja com a minha avó, em casa mesmo, mas assim, o meu encontro com Jesus, o meu particular, não através, né, do que a família ensinava, foi dos 18 para os 19 anos, quando eu engravidei da minha primeira filha, da Alicia, e, e aí, diante passando por esse momento da gravidez, eu fui para a igreja e tive meu encontro com Jesus. Durante uma gravidez. É, a minha primeira filha, hoje ela está com quase 20. E, e aí, durante essa gestação, eu pude, né? Teve uma complicação ali nos 6 meses. E aí, eu fiz um propósito com o Senhor, né? Já estava indo na igreja, não era batizada, mas já estava conhecendo Jesus como amigo, né? Como aquele cara que está ali com amor, com apoio. Uma outra versão, porque às vezes a gente vê, nos é apresentado um Deus rigoroso, né? Um Deus que, você não pode errar, que Deus pune. E eu cresci com esse Deus, né? Tendo essa imagem desse Deus. Ao invés de ter o temor, tinha medo. E eu morria de medo, assim, sabe? Eu lembro de situações assim na minha infância, de parar o que eu estava fazendo e olhar para o céu e falar, Deus está vendo. Então, e ficar aquele temor, aquele medo, né? De ser punido, de cair um raio na minha cabeça. O doido desse medo de Deus, né, ao invés do temor, é que às vezes, mesmo quando você faz as coisas erradas, você diz, mas Deus conhece o meu coração. Né? Mas aí tá, você teve essa experiência com Deus, a Alicia nasceu, tudo Nasceu bem, bem, deu tudo saudável. certo. E aí eu me batizei no mesmo ano, ela estava com 6 meses. E aí eu me batizei, foi também um momento muito marcante. E aí eu comecei a minha caminhada na igreja, né? Lá na minha cidade. E eu só fui crescendo, né? E aprendendo mais da palavra
e é prosseguir em conhecer, né, a Cristo. Tá, por que que é importante saber como foi a experiência dela com Deus, como foi que ela conheceu Deus, né? Já foi aí através de um ato de fé durante a gravidez dela, né? Fez ali um propósito com Deus e viu ali Deus respondendo, né? Essa oração e está aí com Deus até hoje. Por que que é importante saber disso? Porque vai fazer toda a diferença sobre a maneira como ela superou, provavelmente aí uma das maiores adversidades que ela já passou. E aí, como foi que começou esse negócio assim da violência doméstica? Você não precisa falar com quem foi, Não, tempo, nada. Só compartilha com a gente a história, o sentimento, né, então, o que foi que a aconteceu. violência doméstica, assim, nunca é algo, assim, tão novo na vida de alguém que passa por isso, sabe? Sempre acontece em casa, né, na família, às vezes já tem um histórico. Então, eu acompanhei, eu presenciei a minha mãe passando por situações assim, e sempre foi muito difícil, assim, ver aquela situação. E aí, quando você se relaciona com alguém, você nunca se relaciona, né? Você nunca casa com o sapo, né? Você casa com o príncipe, aquela pessoa que te trata bem, que te ama, que te promete mundos e fundos. Claro, Então, o cara que quer te conquistar, ele não vai falar, ó, você é muito linda, eu tô apaixonado por é, você, case-se comigo que eu vou te dar uns tapas. Não, né? a violência nunca acontece assim de um dia para o outro. Ela acaba acontecendo gradativamente. E quando a gente vem assim de uma estrutura familiar já corrompida, né, quando os nossos pais já têm uma outra orientação, né, já vem de o machismo, né, aquela coisa de preservar a família assim de uma maneira que a mulher tem que passar por tudo, mas manter ali a estrutura familiar, sabe? E Você então, cresceu sendo educado dessa forma. educada casou é para sempre, não vai separar. E, e aí quando a gente, né, tá na igreja, né, a gente começa a aprender alguns princípios e vai de igreja para igreja daquilo que é te passado, que é ensinado. Então a religiosidade acaba atrapalhando muito, sabe, algumas questões assim, porque te impedem de ver algo que é grave na sua vida, sabe? Ah, aí fala, ah, não, vou morar. Então eu cresci com esse contexto, sabe? Tipo, você sofrendo e a igreja te chamando para orar. Isso, aí hoje, né? Hoje, depois de tanto tempo, eu consigo olhar para trás e ver todos os meus erros e ver tudo onde eu poderia ter agido diferente, onde os meus pastores, a minha liderança também poderia agir E diferente. provavelmente se um dos maiores erros ouvir quem não passava pela situação que você estava passando. Sim, 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 com certeza. E que talvez é um dos maiores erros das pessoas, porque, vamos supor assim, quando se trata de igreja, tem pastores hoje, a gente conhece pessoalmente, somos amigos de alguns, que a gente sabe que se ele souber que está acontecendo um caso de agressão, pede para a mulher sair de casa, denuncia o marido, não tem essa de ficar passando a mão e dizer não, é para sempre, mantém isso e aquilo, vamos orar para a pessoa mudar. Só que existem algumas aí mais, né, rigorosas ainda que tem esse preceito aí de não, ora, é para sempre, casou, segundo a Bíblia, né, é morte ou traição, e aí fica mantendo isso daí, o sofrimento da pessoa. E a pessoa que está sofrendo aquilo, que está passando pelo Uhum. inferno, está vendo em algum momento, às vezes até perder a própria vida, acaba ouvindo quem não vive o que ela está vivendo. Não sei se esse for o caso, né? Me corrija se eu tiver Não, mas errado, mas se não acontece for no meu muito. caso, mas assim, acontece em grande parte, assim, desses casos, assim, sabe? E é importante a gente ter esse espaço para falar sobre isso, porque muitas outras pessoas já se atentam para, né, a liderança da igreja, os pastores, sabe? Começam a ver essas situações de uma outra forma, sabe? De ter liberdade em tratar esses assuntos, até mesmo dentro da própria igreja. Porque às vezes a gente cresce com esse padrão
né, com esse princípio de valorizar a família, mas até que ponto a família deve ser valorizada, sabe? Qual é o valor realmente de uma família? Vale mais um casamento violento, né, de um marido que trata mal os filhos e a esposa para manter essa estrutura familiar, ou uma mãe livre que ama e que vai ensinar os seus filhos, né, mesmo ela sendo uma mãe solteira, sabe? E aí é que essa criança cresce vendo essa violência dentro de casa, chega numa certa idade já se torna violento também, mesmo não sendo, mesmo negando, mas a gente sabe que os padrões se repetem, né? E aí a gente vê qual é o valor, né? Qual é o valor familiar que realmente é necessário, sabe? E é bom que os homens também vão se ajustando, sabe? Hoje eu vejo muitos homens passando por, né, por tratamento, que querem resolver, que querem mudar, mas existem padrões que não mudam, sabe? Existem situações que não mudam e que hoje, graças a Deus, a gente falando mais sobre esses assuntos, gerações vão ser aliviadas dessa dor. Porque, assim, já vão identificar padrões no primeiro relacionamento. E aí, o que que acontece? No primeiro impasse ali de violência, a pessoa já sabe, não, isso não é para mim, eu não quero isso. E aí já consegue romper ciclos familiares, sabe? Que é o que a gente fala sobre maldições hereditárias, né? Que a Bíblia fala. E muitos outros desses padrões a gente já consegue identificar. E as meninas e os meninos já conseguem se reeducar ali para ter um relacionamento realmente à base da Bíblia, à base, né, que agrade o Senhor e que vai viver um bom relacionamento, né? Isso é interessante, até para a mulher mesmo, porque depois, quando ela começa a se tratar sobre isso, quando ela encontra o primeiro vestígio de fala sobre o homem que ela está começando, se interessando em se relacionar, aí ela já pula fora ali, já na primeira fala, no primeiro vestígio que a pessoa der. Eu atendo uma pessoa, né, uma mulher, e ela já passou por alguns relacionamentos e parece uma coisa. Todos os relacionamentos dela, as pessoas tentaram de alguma forma dominar ela, mandar nela, dizer o que, que ela podia fazer, como podia se vestir, com quem que devia falar, sempre encontrando homens ciumentos. E aí ela me falou que ela tá mais de 2 anos sozinha hoje, e ela me falou que ela estava conhecendo uma pessoa, né? Ainda nem tinha se relacionado, nada assim, mas já estava ficando interessado nessa pessoa, e a pessoa só comentou com ela, e esse personal aí, entendeu? Que ela faz Uhum. treina, né, com o personal, só fez um comentário assim, e esse personal aí, hein? Nessa Já é um. falinha, ela já disse que já pulou fora, já não quis mais saber, já não quis mais papo, entendeu? Porque provavelmente, né, se ela permite, seria uma pessoa que mais na frente ia querer que ela parasse de treinar com o personal dela, né, ia querer dominar outras coisas, porque é igual você falou, né, a pessoa começa com uma coisinha, se você deixa essa coisinha, e pronto, ela já abriu a porta, você já não impôs o limite para ela poder te proibir geral de fazer tudo aquilo que você gosta, falar com quem quer. Então, isso é importante também até para as mulheres. Então, aí quando esse tipo de situações acontece, de impor limites, mas às vezes a mulher, né, no meu caso, a gente não reconhece qual é o limite, sabe? Quando você começa um relacionamento, e aí o ciúme, é o tempero do amor. Não, o ciúme não é o tempero do amor, sabe? Hoje eu vejo, assim, que o ciúme é um índice para a violência, sabe? Seja ela física ou a psicológica, sabe? Porque hoje, né, eu tive que estudar, eu tive que entender tudo que eu vivi, tudo que eu passei, por que que eu permiti, aonde eu errei, né, quem errou comigo. E aí entender que o que eu vivia era uma violência, sabe? E aí e a pior, acho que de todas, é a violência psicológica, sabe? Da pessoa, assim, conseguir te fragilizar ao ponto de você se desconectar com você não saber mais o que você gosta, o que você quer, e aí a pessoa vai te isolando da família, vai te isolando dos amigos, e vai controlando, e sabe que por ali ele vai te controlando
para ter o controle mesmo da sua vida, da sua situação. E a pessoa, aí o que que acontece? Aí a mulher perde o brilho, né? Perde a autoestima, já não tem, ela já se acha incapaz de sair daquela situação, incapaz de educar os filhos, incapaz de tudo. E aí, quando ela se dá conta daquela realidade, às vezes é tarde demais. Pior que é verdade. É, é possível você fazer uma linha do tempo resumida, assim, de como tudo aconteceu. Na minha vida, É possível, assim, tipo assim, você teve um relacionamento hoje com eu essa, consigo. você teve um relacionamento com essa pessoa, e aí, de repente, você se apaixonou, né? Porque, né, a pessoa está encantada ali, e o problema também da paixão é que quando a pessoa começa com esse autocontrole, você vê que tem alguma coisa errada, você também quer ser o herói da pessoa e acha que ela pode mudar Isso, através de você, exatamente né? isso. E em algum momento também o manipulador, ele sempre vai falar, ah, mas eu só sou assim porque você faz isso. Mas independente de se você fizesse o que ele queria, ele ainda ia continuar querendo Sim. manipular e sempre colocar uma desculpa. Então, olhando para aquela câmera ali, se você. Tô olhando. Mas ó, pode olhar para mim e olhar para lá também. Você faz uma linha do tempo para a gente, assim, resumidamente, como foi que aconteceu, né? Resumindo, Isso. eu já tinha minha filha, né? Já tinha casado, não tinha casado. Foi um relacionamento também não deu certo. E, e aí hoje eu posso dizer que eu casei pelos motivos errados. Porque eu já estava na igreja, já, né, já tinha um ensinamento, já estava ali aprendendo princípios, né? Mesmo eu tendo a minha filha e sendo mãe solteira, e essa pessoa apareceu, né, na minha vida, e já era uma pessoa conhecida da adolescência, tal, era, né, era uma boa pessoa até. E aí a gente foi se relacionando, foi, né, foi se conhecendo. Eu mesmo estando na igreja, ele não era da igreja, e eu aceitei, sabe? Aceitei que esse relacionamento acontecesse, mesmo fora dos padrões. Ah, não, mas um dia ele vem para a igreja. Ah, vamos orar que um dia ele vai para a igreja. E aí, pelo contrário, eu muitas vezes saí da igreja, sabe? Aconteceu de eu sair da igreja. E na época bebia muito, né? A bebida, os vícios, né? É um grande. Você bebia muito? Não, eu não, A ele, pessoa. no caso. E aí é um grande indício de violência, né? Porque eu já cresci dentro dessa configuração familiar do alcoolismo, né? O meu padrasto era alcoólatra, então eu via minha mãe sofrendo muito com isso. Ah, mas não havia violência física até então. Não, mas havia essa questão psicológica, sabe? Essa questão de sem mim você não vive, ah, você precisa de mim. E aí essas situações, por eu naquela época não ter muito conhecimento, né, já ter outros traumas, e aí a gente já não tem tempo de tratar ou não tem a consciência de que aquilo ali está te fazendo mal, e você quer manter aquele relacionamento, porque para a sociedade, para as pessoas, né? Porque para a sociedade ele é uma boa pessoa, é um bom funcionário, é um bom amigo, mas dentro ali do lar já tinha aquele histórico, sabe? E hoje, eu olhando para trás, eu consigo identificar muitas coisas, sabe? Hoje eu descobri os traços narcisistas, sabe? De uma pessoa, né? Desse poder de autocontrole, de controlar a vida da pessoa. Às vezes é de uma forma inconsciente, porque a gente fala muito da mulher, mas quando você olha a figura do homem, e quem é a base dele, né? Quem é a base familiar dele, da onde ele está vindo, qual é o histórico familiar, da onde ele veio, como foi ensinado, como foi orientado. Muitas vezes acontece isso do homem também não ter muitas referências, sabe? De paternidade, de como ser um bom marido, né? De como ser um bom pai. E aí, aos poucos, isso foi prejudicando, foram muitas idas e vindas, muitos ciclos, porque a violência tem um ciclo, né?
Tem ali da violência, aí depois melhora, aí depois vem a lua de mel, aí depois, né, flores e presentes e tudo mais, que é tudo lindo por um período. Daqui a pouco a violência volta de novo. E às vezes a gente olha para esse ciclo e às vezes a gente quer algo grandioso, uma violência muito grande. Não, mas às vezes assim é só um fato. Não, você não vai da sua mãe hoje. Você não vai fazer isso. Você não pode trabalhar com isso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, E é tipo assim, só para a gente entender, esse traço, né, autoritário, esse traço narcisista autoritário. A pessoa, ela fala assim, você não vai lá hoje, ela não dá nenhuma opção, olha, não vai lá hoje porque a gente vai fazer alguma coisa e aí amanhã você vai. Não, é simplesmente não vai lá hoje, pronto. é sempre assim, olhando. Tipo, às vezes não tem nenhum porquê, Não, não tem um porquê, ela assim. simplesmente Mas se não quer. você, se você questionar, você ainda é culpada, sabe? Ah, você está me questionando, então é como se o fato de você querer ir lá já. Ah, você prefere ir lá do que ficar comigo, sabe? A culpa é sua porque você quer ir lá ao invés de ficar comigo. Então a mulher sempre é rodeada por essa culpa, sabe? Ele sempre volta essa culpa para ela, né? O erro dela é mais importante para ele, é mais importante ela o que ele está fazendo do que a cobrança dela, né? Às vezes, descobre que ele mentiu. Mas por que que você foi mexer no meu telefone? Por que que você viu isso? Por que que você está falando disso? Por que que você perguntou de mim para fulano? Por que que você deu atenção para fulano? Então ele minimiza o problema dele, o erro dele e evidencia o da mulher. Então isso aconteceu muitas vezes. Eu lembro que uma época eu fiquei desempregada, e aí eu fui trabalhar com manicure, né? Trabalhar com unha. E aí apareceu uma cliente que podia fazer a unha no horário do almoço. Então eu consegui adiantar ali o almoço, ele chegou para almoçar e, e aí eu pedi para ele só passar o bife, sabe? E terminar de organizar a minha filha, né, no caso, que eu já voltava, né? A unha demorava 30, 40 minutos. E eu já voltava para levar ela para a escola e terminar ali o almoço. Ele ficou enfurecido nesse dia. Ele jogou todas as minhas coisas fora. Ele disse que não era para eu trabalhar mais com aquilo, que aquilo era coisa de vagabunda, que era mulher, né? E eu não trabalhei mais. E eu não comprei as coisas de novo, não refiz e eu parei de trabalhar. E eu fiquei ali realmente só dependendo dele, sabe? E, e por quê, sabe? E aí por muito tempo, né, quando eu vim para cá, antes disso, né? E aí foram muitas idas e vindas, Emerson, foram muito difícil, assim, falar disso, foram mais de 10 anos, assim, sabe? E, e aí vai, aí Você rompia, né? suportou isso por 10 anos. Aí você rompia e acabava E voltando acabava por voltando, causa de uma promessa de mudança. por causa de uma promessa de mudança. Porque assim, mas tem o amor, tem o sentimento, e aí você quer, é o que você falou. Aí você acha que você tem o poder de mudar aquela pessoa, porque a pessoa ama você, ou porque ela gosta de você, ou porque ela quer você de volta na vida dela. Você acha que você tem o poder para mudar ela, né? Você acha que aquele sentimento vai ser o suficiente para a pessoa mudar e melhorar. Mas não, não, ninguém tem o poder a não ser Jesus, né? De mudar alguém. E às vezes as mulheres ficam refém dessa situação, sabe? E aí, quando eu separava, né? Aí passava um período, eu estava bem, me reestruturava, e aí acabava voltando. Sentimentalmente, assim, havia tipo medo de ficar sozinha também. Também, porque assim, quando eu tinha Que o medo da solidão, sei que faz. São duas coisas. O manipulador, ele acaba colocando na cabeça da mulher, né? Porque ele já diminuiu, destruiu toda a autoestima dela, sim, né? Ela não se sente mais valorizada, acaba não se enxergando mais e também acha que outras pessoas não vão mais enxergá-la.
E aí, por causa disso, né, tá ali com a sua autoestima totalmente destruída, acaba ficando com medo de talvez ficar sozinha para sempre, né, meio de solidão, aí envolvido com carência também, e aquela oportunidade, talvez aquela promessa daquela pessoa mudar, tudo isso acaba envolvendo e ela vai dar uma nova oportunidade. Não sei se poderia ter sido o caso, mas é algo parecido assim. Mas fica essa esperança, né, da pessoa mudar. Poxa, quem não quer, né? Tá dentro de um casamento e ver a pessoa mudando e transformando, né? Mas assim, essa transformação não veio, ela não aconteceu. E aí os anos foram se passando, aí teve, lógico, né, nas fases boas do casamento, teve fases boas, onde era tudo bacana, né? Onde a gente saía, se divertia, se reunia como família. Mas sempre tinha uma situaçãozinha ali. E aí eu acabei me anulando de muitas coisas para poder manter o casamento, sabe? Para manter aquela situação ali. E aí já não tinha mais briga. Mas por quê? Porque eu não questionava mais, porque eu não implicava mais quando bebia, porque já deixava de ir na casa dos meus amigos, dos meus familiares. Então, era ali. Minha vida era aquela ali, do jeito que ele queria, né? Do jeito que moldou, que se moldou ali na minha vida. Te dava uma liberdade, mas daqui a pouco já Tomava te de volta. puxava, já tomava de volta. Então, hoje eu olho assim, eu me vejo em muitas situações assim. Até que, num determinado tempo, eu rompi de vez. Porque eu ficava questionando o Senhor, por que que o Senhor permite isso na Como minha foi que você vida? rompeu? E antes de você romper, chegou a sofrer algum tipo de violência física? Foi quando eu consegui romper. Quando aconteceu violência física, que até então era mais Era mais psicológica. psicológica, Quando aconteceu a violência verbal. física, você E decidiu aí, romper. quando nessa situação que a gente separou, com divórcio e tudo mais, e aí eu fui, já estava certa do que eu queria, já estava certo que aquilo ali não estava bem para mim. Já tinha feito uma denúncia, fui lá na delegacia e retirei a denúncia, né? Por medo, por ameaça, ou você vai fazer isso, né? Porque aí a gente já tinha um filho. E aí, essa imagem que você quer passar para os seus filhos, né, de mim, porque eu não sou isso, né? Eu sou bom na sociedade, né? Tenho residência física, tenho um bom emprego, né? Olha quem eu sou. E aí você olha para, né, a mulher olha para si, realmente, eu que tô errada, eu que tô vendo coisa, e aí você vai lá e abranda de novo a situação. E aí, nesse período, eu consegui me separar. E aí, eu falei: não, dessa vez eu não volto mais. E aí, eu rompi. Isso foi em 2 anos antes de eu vir. E aí, eu fui determinada a não voltar mais. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar em mim, a minha autoestima. Fui tratar com psicólogo, fui fazer terapia. E aí eu comecei a identificar algumas coisas na minha vida. O que eu vivia ali realmente não era saudável para mim, não era saudável para os meus filhos. E aí, depois de algum tempo, depois de alguns meses, quase um ano depois, ele surge convertido. Ele se converte. Ele aceita Jesus e aí ele vem atrás para restaurar a família nessa situação. Então, todos os anos que eu orei, sabe, para que isso acontecesse, não aconteceu, e aí depois que houve essa separação, ele se converte. Mas assim, na minha cabeça, na época, eu falei, poxa, e todo mundo, né? Assim, todo mundo julgou assim, poxa, tá perfeito agora, né? Era tudo que você queria, era tudo por tudo que você orava. Ele se converteu, tá tudo certo. E aí a gente volta de novo. Só que hoje eu entendo, Emerson, eu tenho isso no meu coração, que a gente estava divorciado, né? Existia um papel assinado ali.
E a palavra fala que aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. E esse período em que a gente ficou junto de novo, a gente estava em pecado, a gente estava em adultério. Por mais que ele tenha sido meu marido e a gente ter rompido ali, a gente deveria ter regularizado essa situação diante de Deus e diante dos homens de novo. Mas hoje eu sei que eu fui negligente, porque eu não me importei com isso. Ah, talvez por falta de conhecimento, né? Talvez por não entender o que eu entendo hoje. Por falta de orientação também. E, e aí ele, né? A gente voltou a frequentar a igreja, voltou ali no círculo familiar. Mas é o que a gente falou sobre a religião. A religião mascara muito as situações de, de você ver aquela pessoa tá transformada, mas será que está transformada mesmo? De pequenas atitudes, assim, como eu já vivi muita coisa, né, dentro do casamento, e aí e aí eu já via as mínimas coisinhas assim, aquilo já era gatilho para mim, sabe? Já me deixava muito angustiada. E mesmo, né, eu sabendo que ele queria transformar uma vida, mas já não tinha mais sentimento, já não tinha mais amor, já não tinha mais aquela força para manter aquele casamento, sabe? E mesmo diante de todo aquele cenário, houve essa violência física, sabe? De eu falar, de eu chegar e falar, "Olha, eu não quero mais. E não tá dando certo, né? Uma coisa é você se converter, outra coisa é a gente tá junto, né? Que você viva a sua vida com Cristo, que você viva essa vida, essa transformação que você precisa viver, porque Jesus está aí para todo mundo, né? Mas não comigo. Não, ele não é seletivo, mas para mim não tá dando. Eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo, eu não tô feliz dentro disso. E aí foi quando aconteceu, né, a discussão e houve a violência física. Como cristão. É. E aí houve a fala, não, você é minha esposa, você precisa ficar comigo. Eu falei, não, eu não quero mais. E, e aí veio aquela ameaça, não, você não vai falar isso para ninguém. Porque, né, ninguém podia saber do que estava acontecendo ali. Então, nesse período eu tive muito medo, né? Eu me enchi de muito medo, porque até então é uma coisa da pessoa te xingar, te ofender, né, fazer sem uma ação física, né? E aí, quando acontece a ação física, eu tive muito medo de morrer. Por mais que a pessoa não. Ah, mas eu jamais faria isso. A gente sabe que a nossa vida é muito singela, né? É muito frágil. Então, não precisa de muito para uma pessoa tirar a vida de outra. É. Então, naquela situação, eu tive muito medo e foi quando eu decidi que se eu continuasse ali na cidade, eu não ia superar aquilo, eu não ia conseguir viver ali. Eu tive muito medo da morte, sabe? Até né, pensamentos ruins mesmo, sabe? Porque já era uma situação tão vergonhosa, sabe? De viver aquilo, de passar por aquilo. E, e agora, né, eu tava como errada, né? A culpa caiu sobre mim, a vergonha caiu sobre mim. E como lidar com todos esses sentimentos? Então, eu achei por bem sair. Sair de casa, sair do bairro ou Sair da cidade, do sair da estado. cidade, do estado. Do estado. Aí Como eu foi que fui, você tomou essa decisão? vou. Porque assim, não foi fácil, porque eu era concursada, né? Eu tinha uma estrutura. é, Aqui eu trabalho com decoração de festa, né? Não estou trabalhando no momento, mas eu sou decoradora, então eu estava investindo nesse mercado lá na minha cidade. Então eu simplesmente eu falo que eu anoiteci, mas não amanheci, mas foi algo assim que foi uma decisão gradativa. Eu não podia ficar mais lá. Só que
Só que ao mesmo tempo eu não queria que fosse algo momentâneo, sabe? Ah, eu vou ficar férias 30 dias em algum lugar e depois voltar. Eu sabia que não seria o suficiente, sabe? Por tudo que eu já tinha passado, eu falei, não, eu preciso realmente ser radical agora. E para onde eu vou? Ah, se eu for para Campo Grande, que era a capital, né? Vai ainda vai ter acesso. E aí eu fui me colocando cada vez mais distante, né? E a minha irmã mais velha já morava aqui no Espírito Santo. Eu falei, eu vou para lá. Nunca tinha vindo aqui, nunca tinha vindo aqui. E antes dessa violência toda acontecer, eu estava programando para vir de férias para cá, sabe? E foi um motivo de uma das discussões, sabe? Que se eu viesse, eu não traria, que não era para vir, porque já tinha, né, esse controle sobre a minha vida com os meus familiares, sabe? Então, não, você não vai. Eu falei, não, eu vou, então, vai, mas não. E aí o meu filho acabou sendo moeda de troca nessa situação, sabe? E aí o meu filho, eu vi algumas características dessa, dessa paternidade indo pro meu filho, sabe? Às vezes até de uma maneira inconsciente, sabe? Mas a criança que vê, não, lá na frente tem uma frase que fala que não é por repetição, algo assim, me lembra a frase que é. Aonde? Lá na frente da sua casa, na geladeira, lá tem uma frase que não é por hábito, é por repetição. Sim. Então, e aí quando a criança vê algo se repetindo muito, ela adquire aquilo para ela, né? E aí vai seguindo padrões. E aí eu já vi alguns traços do meu filho assim, e isso me alertou muito. Falei, pô, quem vai ser o meu filho daqui a alguns anos? Né? De como ele tratava a irmã, de como ele começou a me tratar, né? A não dar valor para a mulher, a não dar valor para a irmã, né? E aí eu comecei a observar essas questões. O quanto a minha filha estava sendo fragilizada também, sabe? E eu falei, eu preciso romper, eu preciso sair dessa situação. Até pela minha vida e pela vida dos meus filhos. E eu consegui, não foi fácil, ter deixado tudo. O que coube em duas malas a gente trouxe. E eu desfiz de tudo lá. Desfiz de tudo. Deixei o meu emprego, deixei a minha loja, né, as coisas que eu estava comprando, uma casa mobiliada e vim embora. Para recomeçar. Simplesmente vim embora. E como que foi a sua experiência na nova cidade, nessa vida nova? Então, aí foi a fase legal. Não foi legal, não. Sei lá, acho que toda mudança é legal. Foi, Causa foi, transtorno por uma questão de deslocamento, começar tudo de novo, mas eu tive que realmente. o novo, conhecer pessoas novas, lugares novos, novos hábitos, Então, tudo isso. durante 2 anos, o meu propósito foi: eu não vou sofrer por isso, apesar de, né, de morrer de medo, né, do que poderia acontecer, mesmo eu estando aqui. Mas eu falei, eu preciso dar um lar para os meus filhos, porque eu vim, fiquei na casa da minha irmã, que me acolheu, assim, de um amor muito grande. Minha irmã foi a pessoa que sempre cuidou de mim, sabe, a vida toda. E eu pude, né, contar com o apoio dela aqui, é uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Só que eu sabia que eu não podia ficar ali. Eu tinha que recomeçar a minha vida e dar um lar para os meus filhos, né? Uma vez que você sai da casa dos seus pais, né, do seio da sua família, você tem que dar conta dos seus filhos, você tem que dar conta da sua vida. Então eu voltei com o que estava mais fácil assim para eu começar a trabalhar aqui era decoração, que eu já sabia fazer, e aí eu fui para essa área e deu super certo. Trabalhei durante 2 anos numa empresa aqui, e é onde eu consegui refazer minha vida, né? Comprar meus móveis, mobiliar o apartamento, coloquei os meus filhos no apartamento, no cantinho deles. E aí a gente foi fazendo a vida dia após dia, sabe? Sempre se fortalecendo em Deus. E aí, e aí eu não tocava no assunto. Eu não tocava no assunto. Não, tive o apoio, né, de pessoas aqui.
que eu acho muito bacana aqui é um projeto que chama Granvive. Eles me acolheram, eles me deram todo o suporte, todo o apoio, né, Como psicológico. que é esse projeto? Então, é um projeto não governamental. Talvez precise mais de visibilidade, sabe? Mas talvez por trabalhar com mulheres nessa situação, eu entendo o motivo deles ficarem mais em off, sabe? Até para proteger mulheres que vêm em situações como a minha, né? Às vezes até pior, né? De E aí tem um projeto aí da Casa Feminina, tem uns projetos bem legais aqui. E aí eu vim para uma cidade onde a taxa de feminicídio é altíssima. Mas que eu tive esse apoio, sabe? Eu tive quem me acolheu, eu tive quem me ajudou nessa fase. E aí, depois desses 2 anos e pouco, eu tive um outro relacionamento, né? Eu falei, tá tudo bem, né? Já tô estruturada, minha família tá bem, meus filhos estudando, tô feliz, tá tudo certo. Vou pro relacionamento. E aí, dentro do relacionamento, eu vi que se eu não tratasse as minhas feridas, eu não ia conseguir me relacionar com ninguém. E aí eu já consegui identificar os gatilhos de uma violência, sabe? De uma violência psicológica, de uma violência Desse novo relacionamento. dentro desse relacionamento. O que que é aquilo? Por que que eu vou permitir se a pessoa te dá isso, mas te toma aquilo? Então, não, mas tá tudo bem, ele é bom, né? Ele paga suas contas, ele te dá flor, ele te leva para jantar. Não, mas não é isso. Isso que a gente tem que entender, sabe? Que uma coisa não sobressai pela outra, sabe? E às vezes a gente acaba aceitando algumas migalhas e acaba sofrendo outra violência, sabe? E aí foi uma dependência assim muito rápida emocionalmente, porque a gente, né, viveu uma intensidade ali naquele relacionamento, foi muito bom. Mas depois eu já comecei a identificar alguns gatilhos, algumas coisas que não iam me fazer bem, que não estavam fazendo bem. E aí eu tive que romper também. Falei, não, isso não é bom para mim, eu não quero. E aí saber identificar. Mas se a mulher não estuda, não vai a fundo, sabe? Não se dedica na palavra, não conversa com Deus, sabe? Para se entender, acho que a principal ali, nesse momento assim de violência doméstica, principalmente quando é psicológica, até a física, né, também, é a mulher se identificar de novo, sabe? Se reencontrar em Cristo, saber quem ela é, saber o que ela gosta. Tanto que eu voltei a pintar, né, de um tempo para cá, e saber quem é você, sabe? Quem é a Miriam, na opinião de Deus, na opinião não na opinião da sociedade, nem na opinião de ninguém, mas quem é você em Deus, sabe? O que que você gosta, o que que você não gosta. E às vezes a gente fica com medo de falar o que a gente não gosta, né? E, e aí, quando a gente se dedica, né, a viver uma vida com Cristo, Ele é o nosso suporte, Ele é que fortalece o nosso coração e, e a gente lança a nossa ansiedade sobre o Senhor, como diz lá em 1 Pedro 5, fala, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, sabe? E que o Senhor cuida. O Senhor cuida de tudo, de todas as áreas. Legal. Estamos chegando ao fim, Miriam. Legal esse bate-papo aí, conhecer um pouco da tua história. Espero que tenha te ajudado aí, você que ficou nos ouvindo até aqui. Miriam, tem alguma coisa que, por acaso, eu não perguntei que você gostaria de falar e de comentar? Ah, só que eu tô voltando. Voltando Tô voltando para minha para terra. sua terra, para o seu estado. Depois de 6 anos. Mas não para voltar com a pessoa. Não, Sim. não, tô voltando para minha terra, para minha Ah, tá. cidade. Depois de quantos anos? Depois de seis 6 anos. anos. Eu tenho, né? Meu filho tá com 12 anos. E aí algumas coisas vai além de nós, né? Então, Interessante como o tempo passa rápido, porque passa rápido. eu também cheguei aqui em 2018 e eu só me toquei que já fazem 6 anos que eu moro aqui no Espírito Santo, depois que você falou, depois de Uhum, 6 anos, fazem 6 anos.
Esse caramba, como passa rápido. 6 Pois anos. é, e aí agora que surgiu, né, essa virada de chave na minha vida e essa vontade de voltar, sabe? Essa, o Senhor trouxe paz no meu coração, alegria em voltar, pela necessidade do meu filho também, né? O meu filho passou o ano passado lá com o pai e foi muito bom, porque lá é uma cidade pequena, vai ser melhor para ele. E aí eu falei, poxa, eu vou ficar presa a uma situação por medo? Né? E falei, não quero ter medo de voltar, não quero ter medo de viver a minha vida, né? Tudo que eu passei aqui, se tudo que eu passei aqui não me fortaleceu em Deus e em mim, né? Do que valeu, né? Eu ter vindo para cá e passado por tudo que eu passei. Então, fortalecida em Deus, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu consegui buscar aqui, de tudo que eu consegui valorizar em mim como mulher, porque às vezes a gente, né, nós mulheres deixamos muito o lado esposa, o lado mãe, falar mais alto, né? E aí a gente se perde como mulher, como pessoa, né? E vai dando lugares às outras, né? Porque mulher é multi, e aí. Só que antes de tudo a gente precisa cuidar de nós como pessoa, como mulher, saber o que a gente gosta, né? De se cuidar. E aí entender que os nossos filhos vão voar, né? Hoje, né, a minha passarinha já voou do ninho, né? Minha filha já voou do ninho. E é isso, sabe? A gente para pensar que a nossa vida é, ela passa, né? Ela passa, tudo tem um tempo. E entender que o meu tempo aqui agora acabou. Pode ser que o ano que vem eu volte, pode ser que, né, que eu volte em outro tempo, pode ser que eu vá para outro lugar, mas é entender esse tempo, sabe? Às vezes a gente vive uma estação mais do que precisa. Eu vivi estações aqui, não foi 100% bom aqui, né? Na época da pandemia mesmo, foi um período muito difícil. E estar aqui esses 6 anos não foi fácil. Não foi fácil. A gente passou muita provação e eu vivi uma estação mais do que eu deveria, sabe? É que veio para recomeçar e pegou uma pandemia aí, quase 3 anos de sufoco, né? Foi difícil. E ainda conseguiu se manter um pouco mais de tempo. Foi Eu considero difícil. um vencedor. Ah, com certeza. Eu acho que, eu olhando para toda a minha trajetória, às vezes a gente acha que bens materiais, mas né, não conseguiu carro, casa. Às vezes a gente olha para esse cenário e acha que isso é vitória na vida de alguém. E não, sabe? Vitória na vida de alguém é você se curar de um trauma, é você se curar de feridas, é você olhar para você e voltar a ser uma pessoa feliz, uma pessoa honesta, ser uma pessoa bondosa, sabe? Pessoa Cumprir que gosta de viver realmente, os dias, né? cumprir realmente o que está na palavra, sabe? E a palavra fala, né? Buscar primeiro o reino, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E aí não se frustrar, porque a sua vida financeira não se enquadra na sociedade, ou porque alguém olha para você e fala, mas ela não conseguiu nada. Não, eu questionei isso, né? Eu falei, nesses 6 anos eu não construí nada. Eu falei, não, eu construí muita coisa. Eu Se construí muita coisa. reconstruiu, né? Eu me reconstruí, sabe, como pessoa, como mulher, como cristã. Aprendi muito, né, com o Senhor. O Senhor me lapidou muito, assim. O Senhor me prensou muito e tirou o melhor de mim. Assim, acredito que eu volto, tô voltando com uma outra pessoa. Legal. Miriam, eu vou fazer agora um bate-volta que eu faço com todo mundo, tá bom? Ah, isso você não me falou. Você não, você não assistiu um podcast? Ah, Não assistiu todo, então, né? não, não. Pois Vai. é. No final, bate o volta que eu faço com todo mundo, então Vai eu lá, vou te então. falar, fazer uma pergunta e você responde na lata, tá bom? Sem Ai, pensar uma muito, viu? palavra ou pode ser um. Ah, não, não é muito Maria Gabriela, não. Tá bom, vai lá. Não é tão de frente com a Gabi, não, mas Tá, pode fazer um pequeno resumo se quiser, mas nada vamos ver muito longo. então. Vamos lá. O que é a vida para você? A vida é um milagre.
Isso? Legal. É, se você pudesse voltar no tempo e deixar uma mensagem para a Miriam do passado, qual mensagem você deixaria? Você é forte pra caramba. Acho que eu me vi muito pensando sobre isso essa semana. E eu pensei muito sobre isso. O que a Miriam falaria. Porque, assim, hoje eu me vejo a mesma Miriam da adolescência, sabe? Com a mesma essência que se perdeu ao longo desses anos, sabe? E aí eu acho legal isso, sabe? Que você vai ser forte, que você vai conseguir. Entendi. E para a Miriam do futuro, qual mensagem você deixaria? Seja mais feliz. Seja mais feliz. Qual mensagem você deixaria para quem está nos assistindo? Confie no Senhor. Meditem no Salmo 37, que é o salmo da minha vida. Confie sempre no Senhor, porque pode te faltar o pão, pode te faltar um amigo, pode te faltar uma liderança sadia, pode te faltar muitas coisas, mas o Senhor não vai te faltar. É isso. Miriam, eu tenho um livro chamado A Jornada do Perdão. Sensacional. O que é o perdão para você? Eu tive que trabalhar muito sobre isso. O perdão acho que está ligado com a liberdade. É você romper um elo e trazer paz para sua vida, sabe? Porque às vezes você não vai ter oportunidade da pessoa que te feriu te pedir perdão. Porque às vezes a pessoa nem se dá conta que te feriu. Mas aquilo te magoa tanto e você vai alimentando aquela situação na sua vida que se você não liberar o perdão, mesmo que diante do Senhor, sabe? Aquilo vai te arrastando, é como corrente que vai te arrastando. Você vai andando, vai seguindo sua vida e aquela corrente te segue. Então é quebrar correntes, é quebrar elos e trazer paz para sua vida. Acho que é muito importante você se perdoar, o auto-perdão, que é libertador, e você liberar perdão também, para que você tenha paz na vida e você consiga seguir. Legal. Miriam, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio do podcast. Eu vi que você se segurou bastante para não chorar. Mas já é uma vitória, não chorei. Contribuiu muito. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o teu comentário. Vou deixar a roupa dela embaixo aí na descrição. Curta, compartilhe, envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, Miriam. Valeu, Quer deixar obrigada, uma mensagem gente. final? Ai, não, é só agradecer mesmo pela Já falou o que tinha que oportunidade. falar, né? E assim, dizer que esse momento aqui está sendo muito importante, porque realmente está rompendo um ciclo, né? E poder falar sobre tudo que aconteceu é libertador. E agora vamos para uma outra etapa, para uma nova fase, uma nova estação que o Senhor tem preparado. Confiante, vai dar tudo certo. Obrigada. Legal, valeu, até mais.